Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, que bom nós estarmos novamente juntos para o estudo da palavra de Deus, para buscarmos a revelação do Senhor para as nossas vidas. Hoje à noite eu quero compartilhar com você sobre uma igreja viva. Veja bem, uma igreja viva exerce o auxílio mútuo. Por que isso seria uma revelação? Talvez essa é a pergunta que você faz. Por que isto é uma revelação? Isso é natural. Todos esperam que uma igreja ela exerça isso aí. Mas não é bem assim que nós vemos. Porque uma igreja viva é aquela que possui vida. É aquela que possui ação de vida. Ação de graças. Então, meus queridos irmãos, o teor dessa revelação é para que nós possamos compreender que uma igreja cheia do Espírito, ela interage de forma diferente uns com os outros. O nosso objetivo é mostrar que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem um procedimento espiritual, ou seja, um procedimento que espelha as instruções divinas. E muito diferente do que nós estamos acostumados a ver na prática, na maioria das igrejas do Senhor Jesus na face da terra. É diferente. Por isso que eu estou trazendo essa palavra, nós estamos compartilhando essa palavra, porque o ambiente onde nós vivemos é muito importante para a sedimentação espiritual, para a edificação espiritual de cada um dentro da igreja. Porque o corpo é muito importante para o estabelecimento das verdades divinas. E o texto que nós vamos usar hoje está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, e eu quero ler para você agora. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, preste atenção, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejais ou sejas também tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Muito diferente do que nós vemos na realidade. Aqui há uma revelação divina. Deus está colocando como nós devemos nos comportar dentro da esfera da igreja. Porque geralmente as pessoas não perdoam. As pessoas querem punição, as pessoas querem o que se chama genericamente, elas querem disciplina. E por disciplina se entende, você tem que punir a pessoa pelo que ela fez. Mas quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos uma outra coisa, um espírito muito diferente do que este. E o contexto que nós vivemos na atualidade é que nós vemos nas igrejas, assim, eu estou falando de uma maneira geral, eu não estou dizendo uma igreja específica A ou B, nós estamos falando genericamente, que o que nós vemos na igreja é
é um estilo de vida bem diferente daquele que é relatado pela palavra de Deus. As pessoas não interagem dentro dos padrões divinos, e sim como elas acham que a igreja deve ser. Ou seja, segundo as suas experiências, segundo os seus próprios gostos, preferências. Então a igreja se torna um lugar de muita disputa, de muita desavença. Por quê? Porque nós estamos querendo viver o que eu penso da igreja. Mas quando nós estamos no Espírito de Deus, o Espírito Santo está vivo dentro de nós, não é mais o que eu quero, mas é o que os meus irmãos querem. Então, esse comportamento diferente daquilo que a palavra de Deus instrui, ele abre espaço para que muitas coisas do mundo penetrem a igreja. Comportamentos do mundo dominem a igreja. Então veja, coisas que são praticadas dentro do corpo de Cristo, que afetam pessoas de formas como as do mundo afetam as pessoas. Mas o que nós precisamos entender é que há uma estrutura espiritual a ser vivida. Veja bem, a igreja não é formada de paredes de tijolos. A igreja ela é formada por padrões, por leis espirituais. Então, veja, é uma estrutura espiritual de vida que deve ser vivida entre os irmãos para que nós possamos alcançar o fim proveitoso, que é o quê? A edificação, a estatura de Jesus Cristo. Todos nós chegamos a essa estatura. Então, essa qualidade de vida para a igreja nos é revelada através de Paulo quando ele escreve a igreja de Gálatas. Por quê? Porque se nós não tivermos uma igreja segundo os padrões de Deus, nós não veremos a glória de Deus. É simples como eu estou dizendo. Deixa eu usar como exemplo. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, disse: Moisés, você faça o tabernáculo com tudo aquilo que eu estiver dizendo para você. Então ele dá todas as medidas, ele dá todos os detalhes, ele diz como devem ser feitos, os tamanhos, os tipos de corda, como devem ser amarrados, quer dizer, tão detalhado que nós dizemos assim, puxa, não havia espaço para qualquer coisa que o homem pudesse fazer, porque toda a instrução foi dada por Deus, porque havia necessidade de que o tabernáculo que está no céu, o verdadeiro tabernáculo, tivesse a sua figura na terra. Então aquilo que expressaria aqui, o que é no céu tinha que ser aqui, porque Deus iria colocar o quê? A presença, o seu Espírito, a sua glória ali. Então tudo aquilo tinha que ser feito conforme a ordenança, porque tudo expressa, é figura daquilo que é verdadeiro. Então quando Moisés termina, Deus inspeciona. E quando ele vê que tudo foi construído e estabelecido segundo o que ele determinara, quando ele vê as vestimentas sacerdotais, quando vê todos os utensílios do templo colocados, quando tudo estava preparado, então a glória de Deus viria. Veio sobre eles. Assim foi também com o templo de Salomão. E não será diferente com a igreja. Não será diferente com a igreja, irmãos. Porque a igreja é uma estrutura espiritual. Cada ordenança, cada mandamento, cada instrução formam como que paredes, um templo espiritual. E esse templo tem que ser vivido, Deus inspeciona. Por isso ele é o bispo das nossas almas, ele inspeciona nossos corações, ele vê os nossos comportamentos, ele vê se nós estamos vivendo segundo os padrões estabelecidos. Porque se nós construímos esses padrões e vivemos nesses padrões, então certamente a glória
estará presente. Mas se não tivermos, ela não estará. Por isso, meus irmãos, se nós não construímos e edificamos a igreja segundo as revelações e instruções contidas nas Santas Escrituras, nós formamos um edifício não apropriado para a glória. Portanto, a igreja, ela não será santificada senão com as condutas que reflitam, de fato, os padrões deixados para nós através dos santos apóstolos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então o versículo 1 diz assim, veja como que funciona, e eu estou falando de uma igreja viva. Uma igreja viva, ela exerce o auxílio mútuo, não perca isso de vista, porque nós estamos falando de comportamentos nas direções uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido, essa palavra surpreendido é a palavra prolambano, que quer dizer, for pego antes dele poder escapar ou fugir, ou até mesmo ocultar o seu próprio erro. Ser surpreendido significa isso. Então veja, essa ideia inclui de que alguém foi pego fazendo alguma coisa errada. Errada. O que nós comumente dizemos, pecando. Então, essa pessoa sendo achada em falta, no pecado, geralmente o que vai acontecer é que as pessoas começam primeiro a falar umas para as outras. Você viu o que fulano fez? Você viu o que o Beltrano fez? Agora eu quero ver como que os pastores vão lidar com isso. Eu quero saber que tipo de disciplina vai ser aplicado. Eu quero saber se vai ser tirado do coral, eu quero saber se vai ser tirado do ministério. Por quê? Porque é a nossa maneira. Eu não aceito uma pessoa estar ali fazendo isso. Eu não aceito. Eu não vou participar de uma igreja assim. Porém, quando nós estamos vivendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, e se ela está cheia do Espírito Santo, ela vai se conformar, eu estou dizendo, o edifício se conforma segundo a revelação, segundo a instrução, e a instrução que nós recebemos aqui não é esta. A instrução que nós estamos dizendo, recebendo aqui do apóstolo de Jesus Cristo, é que se alguém for pego em alguma falta, vós, veja bem, aqui vem entre vírgulas, que sois espirituais. Isso não vai partir. Se não for espiritual, se você não estiver vivendo no Espírito, você nunca vai proceder segundo aquilo que a Bíblia instrui. Porque a carnalidade nossa é que exige, demanda a justiça, aquela justiça que diz assim, você tem que punir para alguma coisa ficar certa, como que se nós fôssemos punindo as coisas e as coisas fossem se purificando pela punição. As coisas não são purificadas na igreja por punição, elas são purificadas na igreja, sabe por quê? Pela palavra de Deus. Então, quando a palavra penetra, e movidos pelo poder do Espírito Santo, nós dirigimos as pessoas segundo as Escrituras Sagradas, isso tem um peso de mudança na vida daquela pessoa, de purificação. E o corpo se torna mais viçoso, se torna melhor, mais robusto. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, vós que sois espirituais, corrigiu. Então veja, não é atacar, não é exigir que seja colocado para fora, mas a palavra de Deus, de vós que sois espirituais, corrigiu, ou seja, catartizo, que significa o seguinte, restituir, ou seja, preparar, examinar completamente, veja, significa equipar,
colocar em ordem, ou ajustar para si mesmo. E, eticamente falando, fortalecer, aperfeiçoar, completar, tornar-se no que se deve ser. Vocês estão entendendo? É diferente. Uma igreja que é espiritual, ela tem um comportamento diferente, ela auxilia-se mutuamente. Então, corrigir é isso. É ir buscar aquela pessoa, é levá-la a ser restaurada, a que ela possa vir ser o que Deus quer que ela seja. Mas não é somente isso, ela diz, com espírito de brandura. Não é com aquela cara. Imagina o que é que vai ser agora. Eu quero ver o que vou fazer com ele. Ah, mas sabe como é que é, né? Parente do fulano, ou tem um status melhor na igreja, ninguém vai fazer nada, isso aí vai passar desapercebido. Isso não é atitude espiritual, queridos. Isso é altamente carnal e nocivo. Uma igreja espiritual não faz isto. Mas ela corrige. É aquela correção que diz assim, você foi chamado para esse lugar, mas você não pode ocupar esse lugar na prática disso, porque a prática disso revela que você está dominado pelo pecado. E a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao pecado. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E você precisa estar bem preparado, seu lugar é ali para servir a Deus, mas isso precisa sair da sua vida. E assim você vai amando com brandura, você vai corrigindo, você vai trazendo a pessoa a entender seu pecado, até o ponto dela se humilhar na presença de Deus e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. E nós dissemos, eu quero ver você ali, eu quero ver você engajado na obra, eu quero que você produza para a glória de Deus. Por isso a Bíblia diz, vós que sois espirituais. E espirituais são aqueles que andam no Espírito, irmãos. Aqueles que possuem verdadeiro amor em seus corações pelas pessoas. Não juízes, apontando erros. Você viu o que fulano disse? Você viu o que fulano está falando? Sabe? Andam dizendo. Um monte de gente está falando. Essas atitudes nunca deveriam ter lugar na igreja. Porque a palavra de Deus diz que quem é espiritual, ela busca o interesse de Deus, não o seu próprio interesse. Ela vê no irmão uma fraqueza, ela vai querer fortalecer o irmão para trazê-lo para o lugar onde ele precisa estar para a glória de Deus. A primeira coisa que nós vamos querer é cortar o irmão, tirar, porque ele não é digno de estar ali. E ao invés de nós dizermos, nós vamos orar para que esse pecado saia, porque Deus te chamou para isso, Deus te colocou para isso, você é um instrumento nas mãos de Deus para isso. Por isso a Bíblia diz, corrigiu. Ou seja, restitua a dignidade. Examine aquilo que está machucando, que está prendendo e restaura o teu irmão para uma comunhão íntima com Deus, com esse espírito de brandura, de forma meiga, como que alguém realmente está de fato preocupado, que está de fato amando e está indignado, porque a força que tomou aquela pessoa fez ela cair dos princípios de Deus, mas você está ali para colocá-la. Sabe o exemplo que Jesus dá disso? Ele dá de um samaritano, que ao ver um homem que foi assaltado, estava ali caído, quase morto, ele coloca esse homem sobre o seu animalzinho, leva até uma hospedaria, paga o serviço, porque ele encheu-se de compaixão do homem. Mas os outros, levita, os sacerdotes, passaram de largo, porque tinham medo de ser assaltados. Mas o samaritano não viu isso. Ele viu a necessidade do próximo. E ele levou, e Jesus perguntou para as pessoas que o ouviu, quem é o próximo? Ele disse, é o samaritano.
que deveria uma igreja realizar, meus irmãos em Cristo? O versículo 2 diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros. Levem as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, assim vocês darão fruto de estarem estabelecidos na palavra de Deus. É assim que uma igreja faz. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que realiza o auxílio mútuo. Uma advertência que vem para nós no versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, meus irmãos em Cristo, nós temos que entender que quando nós vemos uma pessoa cair, primeira consciência, eu posso também chegar ali, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que vigiar para que eu não venha cair. O verso 8 diz o seguinte: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então eu semeio para o Espírito da pessoa caída, eu alimento aquele Espírito como se ele precisasse do alimento de Deus, ele fortalecendo, ele volta para a igreja e ele começa a produzir na igreja aquilo que o seu Deus quer que ele produza, e nós somos os instrumentos para que isso aconteça, não os instrumentos para que seja arrancado, tirado e jogado fora. Para o Espírito, que é o segredo, semeia para o Espírito. Que Espírito? O Espírito que está nele. E assim você restaura o teu irmão. Uma igreja viva faz isso. Uma igreja viva, uma igreja que está no poder do Espírito Santo, ela se ajuda mutuamente. Como? Pelas instruções bíblicas, se compadecendo, aconselhando, trazendo uma palavra de ensino, colocando um ombro amigo para carregar. É muito diferente de julgar, é muito diferente de querer punições, porque nós precisamos mudar o nosso conceito de disciplina. Disciplina não é punir, disciplina é ensinar, disciplina é exercitar a pessoa no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma igreja viva aproveita todas as oportunidades para fazer o bem, porque está escrito no versículo 9 e 10, e não nos cansemos, veja, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, veja bem, fazer o bem é como plantar boas sementes de amor, porque a seu tempo ceifaremos. Como aquela pessoa restaurada poderá nos abençoar de volta? E não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Entende? Eu espero em Deus que você hoje tenha essa visão sobre a igreja e que nós possamos viver e entender que uma igreja viva, ela exerce o auxílio mútuo, ela está preocupada um com os outros, ela está vivendo um para os outros. Queridos, vamos formar essa igreja, vamos ser essa igreja maravilhosa, bondosa, amiga e protetora uns dos outros, porque assim Cristo fará com que nossas vidas sejam extremamente abençoadas e edificadas segundo o padrão de Deus, e assim a glória virá sobre nossas vidas na igreja em que pertencemos. Que Deus nos abençoe. Amém.